Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está demais, deem uma olhadinha. Então, quando você tem o toque, né, tem um toque diferente, a primeira vista do móvel, ele chama muito mais atenção, fica uma coisa mais glamurosa, né, para o seu ambiente. E temos um bate-papo muito importante. Tive a honra de receber o juiz de direito Jamilson Haddad, da primeira vara especializada em violência doméstica e familiar, e nos trouxe informações animadoras. Então, o Poder Judiciário tem que investir no humano. Do meu ponto de vista, o investimento no humano, nessa compreensão ampliada, ela dá maior legitimidade ao Poder Judiciário, dentro dessa visão que tem o princípio da dignidade da pessoa humana como guarda-chuva principal, tanto do ordenamento jurídico como a parte administrativa de vigência em nosso país. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira, aquele dia que eu adoro, você adora, porque estamos valorizando a nossa cultura com esse quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Maria Benedita Martins de Oliveira, simplesmente para o Brasil, Dona Maria, nascida em 1º de maio de 1921, filha de Luiz de Arruda Martins e Francisca Figueiredo Arruda Martins. Dona Maria Benedita viveu a sua primeira infância em Poconé, Mato Grosso, e aos 10 anos de idade veio para Cuiabá para continuar os seus estudos. Foi matriculada e em regime de internato em um colégio salesiano. Complementou seus estudos em ensino médio. Vinda de uma família de professores, optou por fazer a Escola Normal Pedro Celestino, em Cuiabá, e em 4 anos foi diplomada pela Escola Normal, saindo preparada para ensinar os alunos. Maria conheceu seu futuro marido, o jovem advogado recém-formado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, Sebastião de Oliveira, o doutor Paraná, casando-se em 8 de maio de 1942, 7 dias após completar 21 anos de idade, constituindo uma bela família cuiabana e mato-grossense. Maria e Paraná tiveram 7 filhos, dentre eles o ex-governador de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira. Os filhos cresceram, todos se formaram em universidades, casaram-se e sempre mantiveram estreito o relacionamento da família, cuja casa dos pais sempre foi o ponto seguro. Sempre presente na vida de um por um dos filhos, Maria acompanhou e acompanha a carreira de todos, tanto nos momentos de grande emoção, assim como em 1984, com a vitória do recém-eleito deputado federal Dante de Oliveira, que promoveu no Brasil o maior movimento político da sua história, ao apresentar para votação a emenda das diretas já, uma ansiedade de todos os brasileiros. No próximo 1º de maio, Maria Benedita Martins de Oliveira completa 100 anos. Dona Maria saboreia da sua plenitude, sabedoria, lucidez reinando na família. Hoje, ampliada com mais de 34 bisnetos, tetranetos,
trilhando o seu caminho das novenas, missas, sempre preocupada com a sua aparência e saúde. E já venceu a Covid-19 por 2 vezes. E aí, gostaram da nossa homenagem de hoje? Esse quadro resgata memórias, como eu falo toda semana, né, minha gente? Ele é sensacional. Mas segue o baile, chegou aquela hora de deixarmos vocês ligadíssimos, atualizados, por dentro de tudo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. ,55% dos influenciadores do Instagram já cometeram fraude. Segundo o relatório divulgado, os mega influenciadores e celebridades tiveram os piores resultados, com 66% das contas envolvidas com atividades fraudulentas, incluindo compra de seguidores, curtidas, comentários, visualizações de stories e envolvimento com troca de comentários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial de 2 anticorpos para tratar os pacientes com a Covid-19. O coquetel é composto por anticorpos que são proteínas feitas em laboratório e que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater patógenos nocivos. Kung Fu Panda da vida real é flagrado em briga violenta. Pesquisadores capturaram imagens raras de uma violenta briga entre pandas gigantes que se confrontaram por cerca de 17 minutos ininterruptos. Em meio a arranhões e mordidas, os animais possivelmente estavam disputando os direitos de acasalamento. E aí, já estão ligadíssimos, mas estamos só esquentando. Tem muito mais vindo aí em nosso programa, então não saia daí que a gente já volta. Olha só onde eu estou, ao lado dessa máquina, esse Audi A4, banco em couro, caramelo, câmbio automático e teto solar. Um sonho, né, minha gente? E pode ser seu. Acesse o site MT Prêmios, que trouxe a sorte mais pertinho de você. Acesse e saiba mais. Aquele dia especial, eu sempre adoro iniciar o nosso programa com essa voltinha aqui na Fogaça Móveis e Decoração. E ao lado sempre dele, Roberto Fogaça, que é um parceirão aqui do nosso programa. E as pessoas já sentem saudade de você. Falam, olha, não foi lá no Fogaça, Elga. Muito obrigada por nos receber aqui novamente, Fogaça. Mais uma vez é um prazer receber vocês aqui. E é muito legal isso que você falou, né? Porque tem gente que pergunta assim, falou, e essa semana não teve programa não, alguma coisa assim, ou porque eu não joguei alguma coisa na rede social, porque a gente sempre joga as entrevistas, né? Ou porque não viu no programa. Eu estou muito feliz com esse feedback, viu? Fogaça, sentem falta do Fogaça, né, Roberto? Roberto, eu cheguei na loja hoje e percebi muitas novidades. Isso já é um traço marcante seu, que sempre está aí, em busca de inovações, tudo que é de bom. E eu vi que você tem um material diferente aqui. Isso é novidade mesmo? Tá? Acabou de chegar? Conta um pouquinho mais detalhes pra gente. Como você costuma falar, sempre que eu venho aqui tem uma coisa nova. Realmente, toda semana a gente vem trazendo um material novo aqui. E o que a gente vê hoje é um material, na realidade,
não vou falar que seria uma coisa mais moderna, apesar de ser mesmo, mas como a gente procura sempre as melhores fabricantes, as melhores empresas para trazer o melhor para Cuiabá, né, para você poder ter na sua casa, então a gente também busca materiais que trazem um diferencial, porque a fibra sintética já é um material já conhecido, né, por Cuiabá. E nós também trabalhamos com a fibra sintética, porém trazemos estilos diferentes. Então, essa aqui que a gente estava conversando há pouco, ela tem um toque diferente, é o que a gente pode chamar de repente de 3D, né? Onde você tem uma característica, que te dá uma característica diferente a um móvel. O visual, né? Você tem um impacto, você olha, ele traz assim um glamour, um luxo. Olha só, eu estou aqui mostrando o meu sentimento, mas assim, o visual fica muito legal. O visual de cara, vocês estão vendo aí, isso aqui, gente, a grosso modo, é um sofá em alumínio, porém tecido com fibra sintética, que todo mundo em Cuiabá praticamente conhece. Mas, é o que a Olga falou, ela está aqui sentindo. Então, quando você tem o toque, né, tem um toque diferente, a primeira vista do móvel, ele chama muito mais atenção, fica uma coisa mais glamurosa, né, para o seu ambiente. E Fogaça, e a durabilidade, eu sei que aqui na Fogaça Móveis e Decoração, vocês sempre estão preocupados em qualidade, né? Até mesmo porque vocês trabalham muito com ambiente externo, que é algo que expõe mais o móvel, né? Sim. Como o nosso foco da loja aqui, da nossa loja, são móveis para área externa, gourmet, então nós sempre temos uma preocupação em trazer materiais que realmente aguentem, que eles estejam aí suscetíveis às intempéries e durante um longo período de tempo. Sim. Vou falar mais uma vez que, mesmo no caso de ter algum probleminha com o móvel, tem a fábrica também, toda a assistência aqui do Fogaça, porque vocês também fabricam, aliás, vocês fabricam, né? Isso é uma coisa que é até engraçado, nós já temos mais de 20 anos de mercado aí, e muitos clientes ainda vêm na loja e perguntam, nossa, e quando eu falo, mas isso aqui a gente fabrica, mas vocês fabricam? Sim, gente, nós somos indústria, a Fogaça é uma indústria genuinamente cuiabana, mato-grossense cuiabana, tá? Então, aqui, pelo fato de ser uma fábrica, a gente tem a questão da assistência muito mais rápido quando há necessidade, tá? Mas são móveis realmente feitos para durar. Isso aí você pode ficar tranquilo. Dar um exemplo, eu fui na casa de uma cliente hoje, ela tem móveis feitos pela Fogaça com mais de 10 anos. Né, de fibra sintética ainda, quando a gente começou, a gente está mais tempo, mais de 10 anos de fibra, mas há 10 anos ela já tem. Então, e ainda está em condições perfeitas de uso. O que ela quer hoje é uma renovação do espaço dela, né, mas se você pegar o material, está em perfeito estado. Era só uma questão ali de repente, dar uma limpada e trocar o tecido. Isso você deve fazer muito, né? As pessoas darem uma repaginada no móvel. Não, isso para a gente é normal e agora com esse novo momento que estamos vivendo, onde as pessoas estão olhando mais para dentro de casa, quem não tem está adquirindo móveis principalmente para este espaço, que é um espaço de convivência familiar, né? Que é a área gourmet, a área de lazer da casa. E quem já tem móveis, hoje está buscando dar aquela renovação no ambiente. E o móvel de alumínio tem uma vantagem muito grande, Elga. A estrutura em si, como ela não enferruja, ela não tem problema de sofrer com o tempo, né? Então o que a gente faz? Lógico, se houver necessidade, a gente faz uma ressoldagem, alguma coisa na peça, faz uma verificação em qualquer peça nossa que vem para reforma, e a gente troca a fibra sintética. E você dá um aspecto de uma peça completamente nova para sua casa. Maravilha, olha, dei uma voltinha aqui no Fogaça, tem muita novidade e só coisa linda. Eu fiquei apaixonada. Fogaça, e você falou de momento, continua ainda aquecido esse mercado? O mercado da casa, né, ele mudou em alguns sentidos. Antes era muito apenas a esposa, a mulher que vinha atrás. Sim. Hoje, a gente recebe hoje muito mais casais e homens preocupados também com este espaço. E a gente tem em Cuiabá um boom, né? Não sei se a palavra certa seria essa, mas uma alternância das pessoas estarem saindo da construção vertical para condomínios residenciais horizontais. Aonde isso você acaba tendo uma maior necessidade de consumir esse tipo de móvel.
Então, a gente continua num momento muito agradável, né, a nível de procura. O mercado está cada vez mais competitivo, que para nós também é muito bacana isso. Tá? Joga sempre a gente para frente, né? Ainda mais uma pessoa como você, que sempre quer estar na frente, buscando o que é de melhor. Isso para mim é um estímulo que me faz cada vez mais querer ir atrás de materiais novos, de trazer coisas diferentes, lógico, mantendo sempre o nosso padrão de qualidade para vocês. Fogaça, muito obrigada, Roberto Fogaça. Muito obrigada mais uma vez por nos receber. Sempre adoro dar essa voltinha aqui, tem uma energia incrível. Venha você também. E hoje nosso foco são os sofás e as novidades. E lógico que nós vamos mostrar em mais detalhes para vocês. Logo, logo nós estamos de volta, viu? Semana que vem teremos mais novidade para trazer para vocês. Eu estou sabendo, estou super curiosa. Muito obrigada. E fiquem aí com a nossa voltinha agora, aqui no Fogaça Móveis e Decoração, e logo na sequência, mais uma entrevista sensacional diretamente lá no estúdio, então não saia daí. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação. E hoje estamos recebendo uma visita ilustre. Estamos aqui ao lado do doutor Jamilson Haddad, que é da vara especializada em violência doméstica, doutor? Isso. Primeira vara de violência doméstica. Primeira vara. Doutor, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar aqui, nos dando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que a sua agenda é cheia, vida de juiz é algo assim, realmente bem comprometido, né? Tudo cronometrado, mas o senhor está aqui passando informação e trazendo aí as inovações do mundo, do olhar do judiciário agora. Muito obrigada. Elga, eu que agradeço aqui de estar no seu programa, pelo convite, né? E pela divulgação de um trabalho que tem um olhar para a humanidade, um olhar mais humanizado, né? Para os conflitos da sociedade. Então, eu parabenizo a TV Pantanal, do Grupo Gazeta, em seu nome, Elga Figueiredo, por esta oportunidade de estarmos aqui. Olha, fique sabendo que nós é que estamos gratos por o senhor estar aqui. Doutor, o senhor já iniciamos falando em relação a essas mudanças que estão acontecendo ainda, ainda bem que numa velocidade bem grande, pelo que eu estou vendo, que está contaminando as pessoas que estão aí envolvidas no mundo judiciário, que é tão importante, né, que você está decidindo a vida das pessoas, e hoje está acontecendo essa humanização, essa visão sistêmica, né, doutor? Exatamente, Elga. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Poder Judiciário Nacional têm buscado métodos modernos de resolução de conflitos. Então, nós temos aqui nessa temática da violência doméstica, o Tribunal de Justiça, através da desembargadora Maria Helena Povas, tem desenvolvido uma campanha institucional de prevenção e combate à violência contra as mulheres, né? Então, a estrutura do tribunal tem trabalhado em rede, né, de forma multifocal,
nesse trabalho de prevenção e na ocorrência de combate a essa violência, tendo um olhar mais voltado para o humano, um olhar mais humanizado. E na temática dos métodos modernos de resolução de conflitos, nós temos a desembargadora Clarice, né? Sim. Que maravilhosa. Ela esteve aqui em nosso programa, doutor. Ela é maravilhosa, ela desenvolve um trabalho muito humano, né? De muita responsabilidade desses métodos modernos, né? Desenvolveu a Oficina de Direito Sistêmico, o Núcleo de Justiça Restaurativa, oficinas de pais e filhos. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem cada vez mais buscado ferramentas e oportunidades de melhor atender aos jurisdicionados. E temos também a desembargadora Maria Erotides, que também fez um trabalho extraordinário de combate à violência contra as mulheres. E agora, à frente do Ser Mulher, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Então, nós temos várias Marias, né, trabalhando com muita competência, com muita maestria, com um coração racional, de forma mais humanizada nessas temáticas, Gelga. Usando também a educação, né, doutor? Tipo, preparando mais as pessoas, que eu acho que isso aí a pessoa, na pressão, a violência se instaura nisso, pelo não conhecer, pela ignorância, talvez seria a palavra. E eu acredito que essa visão sistêmica também existe uma vertente de ensinar as pessoas, né, a lidar melhor com os problemas, a abrir a visão um pouquinho mais ampla, talvez. Exatamente, Olga. Esses métodos modernos, eles saem de uma visão quase que matemática, estatística, para olhar diretamente para o humano, enxergar a pessoa que está ali no momento de desespero, no momento de desarranjo estrutural daquela família, no momento marcado por ausência de diálogos que resultam na violência e também compreendendo um aspecto cultural que são atos ao longo do tempo em uma determinada sociedade, atos de vivência social. Então, tem um aspecto cultural também da cultura machista, né, do patriarcado. O Brasil está caminhando, mas ainda nos encontramos na 5ª colocação de países, dentre os países mais violentos do mundo, de crimes contra as mulheres. Nossa! E essa temática, a 5ª ainda, Olga, essa temática ela é tão importante porque ela atinge esse homem que, por vezes, pratica essa violência, às vezes ligados a fatores de uso do álcool, de substâncias outras entorpecentes, da ausência de diálogo, de depressão, de um comportamento violento, né, do aspecto cultural onde ele presenciou o pai espancando a mãe, reproduzindo esse ciclo da violência em relação à esposa, em relação aos filhos, e você caminhando nesse horizonte, busca de que forma superarmos uma realidade. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, então a população cobra muito. Puxa, é preciso prisão, é necessária prisão, mas nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. E eu pergunto, você se sente segura? Não, a segurança ainda é algo, né, que está um pouquinho longe de alcançarmos, assim, principalmente no momento atual. Olha que importante, você dizendo que não se sente seguro, eu não me sinto seguro, as pessoas não se sentem seguras. Então significa que essa efetividade da prisão por si só, ela não resolve e não cumpre, inclusive, com a finalidade da própria lei, que é buscar a pacificação social, que não é somente a punição, mas tem também a reinserção social. Ou seja, se nós ainda temos uma insegurança, apesar de uma grande, imensa população carcerária, significa que o método tradicional, olhando como se fosse o Estado vítima e a necessidade de encarceramento, não é a solução. Evidentemente que em situações necessárias a pessoa precisa ser encaminhada pelo sistema carcerário, mas no sistema carcerário ou pré-processual ou processualmente nós precisamos, os órgãos públicos precisam olhar para os seres humanos que ali estão. Sim. Pessoas que precisam ser tratadas para que não haja o quê? Reincidência. Então esse olhar sistêmico, ele compreende o emaranhado no qual as pessoas estão inseridas, o que está agindo para esses desequilíbrios, Elga. Então nós temos as leis
que regem a vida humana, que é do pertencimento. Então, quando você exclui alguém, esse sistema traz à tona essa exclusão com muita dor. Quando você age a não respeitar a lei da hierarquia, que é os pais geram primeiro e os filhos depois. Os pais são grandes, os filhos pequenos. Quando nós olhamos com gratidão aos nossos pais, isso tende a acalmar os nossos corações. E a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Num relacionamento, numa sociedade, numa convivência, numa estrutura relacional, nós precisamos agir em igualdade de respeito, em igualdade de atendimento respeitoso, com amorosidade, com humanidade, né? Então não pode somente um dar e o outro só receber. Precisa de ocorrer uma cooperação, Sim. um equilíbrio nessa relação. Então, quando essas leis não estão sendo observadas, isso gera todo um desequilíbrio e muita dor nos relacionamentos. Aí você vê repetição do ciclo da violência, os emaranhamentos nas famílias, e essas dores, essa ausência de diálogo, ela é levada para onde? Para o grande hospital, que é o Poder Judiciário, né? Sim. Para o sistema de justiça como um todo. Então, quando nós procuramos compreender as estruturas desse desequilíbrio, desse emaranhamento humano, nós podemos acolher com compreensão, dando espaço para que esse olhar humanizado enxergue o que está ali do outro lado. Enxergue aquele ser humano, seja na pessoa da vítima, seja na pessoa do agressor, dos filhos, né, que estão nessa situação. Porque me parece, se nós perguntarmos, você prefere alguém que sai do sistema penitenciário reinserido socialmente, Sim, ou alguém né? que saia mais violento? Me parece que a primeira opção será unânime. Todos optariam para pessoas ressocializadas. Então, nós temos esse olhar sistêmico mais ampliado para o humano e nós temos também outros métodos modernos de resolução. Por exemplo, a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela traz a vítima, que antes era praticamente uma testemunha, né, quase como uma peça de informação Sim. processual, traz ela com relevância na construção da sentença, como uma atora principal nessa construção processual da sentença. E o réu, também o agressor, com possibilidade horizontal de participação na construção dessa sentença, com o principal objetivo, que é o da reparação do dano. Então, você tem a vítima empoderada para falar, dar vazão a toda a sua emoção, a toda a dor, o que aquele ato criminoso produziu na vida dela, na vida dos filhos, e o réu também podendo indagar o que o levou a praticar esse crime, e assim conhecermos a desestrutura familiar desse réu e de que forma ele poderá ser ressocializado. Sim. Com empresas, com instituições que possam permitir que ele trabalhe e repare o dano também, indenizando, reparando o dano a essa vítima. Então, quando nós saímos daquela estatística que não olha a humanidade, olha assim a estrutura como se o Estado fosse vítima direta e a sociedade indireta, nós começamos a caminhar por uma compreensão mais profunda dessa relação humana. E em nenhum aspecto fala-se em passar mão na cabeça. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É importante que a sociedade compreenda que, com a terceira maior população carcerária do mundo, com o judiciário abarrotado de processos, nós não nos sentimos seguros, nós não sentimos seguros, né? Essa sensação de segurança ainda, infelizmente, não é sentida pela sociedade. Então, nós precisamos aprimorar, aplicando o ordenamento jurídico vigente com métodos mais modernos, como a visão sistêmica, nessas leis que regem a vida, e com esses outros métodos modernos de resolução. Assim, nós buscaremos uma sociedade mais próxima de um diálogo pela pacificação social, Elga. O judiciário, ele chamou para si essa responsabilidade, né? Porque, olha, tem uns 40 anos, eu acredito, 36 anos, eu recebi a primeira delegada da mulher, doutor, aqui a doutora Miedir Santana, que é delegada aposentada. Sim. E ela contou um pouquinho dessa trajetória, como é que foi o início
tudo que ela passou, que era algo assim, totalmente diferente, ainda bem da nossa realidade. Então, nós realmente tivemos um desenvolvimento nessa área. Também é uma questão cultural, como o senhor falou, do machismo e tal. Porém, só essas medidas punitivas, nós estamos vendo que não tem reduzido o número, a violência tem aumentado, o feminicídio. Então, eu vejo o judiciário assumindo um papel muito importante, um olhar muito importante, que é isso que o senhor está nos falando, que eu quero continuar conversando, doutor, mas eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta hoje batendo esse papo com o doutor Jamilson Haddad, que é um juiz de direito da primeira vara especializada em violência doméstica e familiar, e está aqui nos trazendo informações assim muito animadoras, doutor, porque eu vejo esse novo olhar do Poder Judiciário como uma revolução. Eu acho que era isso aí, porque lógico que todo o processo de desenvolvimento, existe seus estágios, como eu falei antes de terminarmos o bloco anterior, que se levando em consideração a trajetória dessa repressão contra a violência doméstica e familiar, teve que vir a Lei Maria da Penha, eram todas medidas mais coercitivas, punitivas, né? E agora esse estágio, eu acredito que realmente vai abrir uma mudança para baixar essa estatística, né, de violência que continua muito alta. Perfeito, Elga. Nós precisamos olhar para quem nós existimos. Quem? A sociedade. Para quem trabalhamos? Para quem precisamos trabalhar? Então, o Poder Judiciário tem que investir no humano. Do meu ponto de vista, o investimento no humano, nessa compreensão ampliada, ela dá maior legitimidade ao Poder Judiciário dentro dessa visão que tem o princípio da dignidade da pessoa humana como guarda-chuva principal, tanto do ordenamento jurídico como a parte administrativa de vigência em nosso país. Então, nós temos a Constituição unida com a democracia, surgindo o novo constitucionalismo, que tem a dignidade da pessoa humana como fator principal. Não é uma interpretação, Elga, de dignidade da pessoa humana, de passar mão, de não punir, de não salvaguardar a proteção da sociedade. Muito pelo contrário, é olhar de forma mais ampliada, mais inteligente, mais humanizada, permitindo que essa mulher, quando chegue lá, ela seja olhada de forma ampliada, como que ela está nesse emaranhamento emocional, onde ela é ouvida, ela é olhada e assim ela se sente acolhida. E o acolhimento também tem a ver com essa cooperação, com esse pertencimento dessas leis do amor, dessas leis que regem a vida humana. E também o agressor, também quando ele participa nessa visão, com essa compreensão, por exemplo, quando eu faço exercício, um coração, nas audiências de tentativa de conciliação entre as partes, e falo que no coração nós temos, aí no seu coração, Elga, tem a sua mãe e o seu pai. Geneticamente, cientificamente, nós trazemos em nossos corações a nossa mãe e o nosso pai. Então, quando os adultos compreendem, isso facilita a possibilidade de diálogo, porque aquele casal, quando se rompe, a relação adulta se rompeu, mas terão filhos, quando a existência de filhos, por toda a vida. E no coração dos filhos tem aquela mãe e aquele pai. Então, quando ele compreende, por exemplo, quando uma criança presencia o pai agredindo a mãe uma violência, o coração dele fica quase que em ritmo de taquicardia. Sim. Então, quando os adultos vislumbram isso, eles se sensibilizam e é possível vislumbrar um novo descortinar dialogal, onde as pessoas começam a olhar o que não olhavam mais, começam a entender a importância de um respeito na relação. Então, essa igualdade entre homens e mulheres não é um contra o outro, é uma cooperação entre homens e mulheres, porque no coração dos nossos filhos eles olharão com gratidão,
com grandeza e com admiração para essa relação que precisa ser respeitosa entre os adultos. Não precisamos viver em guerra, porque viver em guerra, essa superpopulação carcerária não trouxe segurança para a nossa sociedade. Sim. Então, esses métodos modernos, essa visão sistêmica, a justiça restaurativa, esse olhar mais humanizado, ele tem uma prevenção muito especial para a própria sociedade. As pessoas preferem muito mais pessoas tratadas do que pessoas que cometem reincidência, que vão fazer novamente a mesma vítima ou outras vítimas num curto espaço de tempo. Então, me parece que é uma questão estratégica fundamental de inteligência para certeza. tratarmos e resolvermos esses conflitos que têm, infelizmente, marcado de forma muito negativa a nossa sociedade. Doutor, e essa visão, o senhor olha os seus companheiros do judiciário tendenciosos a também introduzir essa filosofia na sua rotina de julgamento? Por quê? Eu vou explicar para o senhor. Eu falei que eu recebi a primeira delegada da mulher, né? E numa passagem ela me contou, alguma vez eu tive uma situação em que eu procurei um juiz para ele me orientar o que fazer num determinado caso. E ela teve uma seguinte resposta. Doutora, juiz julga, juiz não orienta. O senhor entende? Então, assim, antes, a filosofia que pairava era essa. Então, assim, essa revolução e está, assim, tendo muita aquiescência de todos. O senhor vê isso como algo que realmente vai evoluir? Excelente a sua pergunta, Elga. Nós temos nessa fala de que juiz julga, ele continua julgando, porém incrementando, qualificando esse julgamento, trazendo métodos modernos. Não é um julgamento frio, é um julgamento diante de seres humanos que estão ali. Sim. E com um aspecto olhando ali no horizonte a sociedade que aguarda o resultado desse julgamento, inclusive no sentido de que venham, se possível, pessoas mais estruturadas, com um rompimento desse emaranhamento, dessa violência, né? Efetividade, né? Que reproduz efetividade, exatamente, a pacificação social. Sim. Então, a sociedade cada vez mais presencia juízes se aprimorando. O Tribunal de Justiça aqui do Estado do Mato Grosso tem feito vários cursos de capacitação para os magistrados e servidores nesse novo olhar mais humanizado, mais moderno, mais capacitado, com cientificidade no conhecimento humano, da história humana. Conhecendo a nossa história, observamos com maior grandeza o presente e vislumbramos um futuro de maior pacificação social. Nós não podemos perder a nossa esperança. A pessoa, quando perde esperança, ela entra em depressão, ela perde força para cumprir com os seus objetivos, com os seus planejamentos. Então, precisamos continuar com esperança, precisamos continuar acreditando em nossas instituições e sabendo que nós vivemos em ciclos, né? Em ciclos, e que neste ciclo o judiciário tem buscado, apesar de todas as dificuldades humanas, olhar exatamente para esse humano, para uma sociedade mais pacificada, com um sinal de esperança de que é possível encontrarmos uma solução mais humanizada. Sim. E, doutor, hoje essa visão, ele amplia, né? Porque no início era a proteção contra a mulher, então foi leis, delegacia especializada, atitudes que foram tomadas para essa proteção à mulher. Só que o homem também precisa também de orientação, e eu vejo que, por isso que eu falei que o judiciário, ele chamou a responsabilidade. É bem isso que está acontecendo, né? Perfeito, Elga. Inclusive tem duas obras que eu sou coautor, nacionais. Uma que é olhada para as mulheres vítimas, especialmente o meu artigo fala em relação aos exercícios sistêmicos com as mulheres vítimas de violência doméstica, audiências coletivas, que eu realizo lá, na primeira vara de violência doméstica. Em outro, desde 2015, que eu faço com os homens já agressores, com grupos reflexivos, de círculos de fala, onde cada um se identifica com a história do outro e perde aquela insignificância e ganha um contexto de compreensão, ouvindo os semelhantes e encontrando soluções e acolhimento no Poder Judiciário. Isso faz com que haja um rompimento com essa desestrutura. Então, Elga,
eu fiz um exercício sistêmico aqui foram duas parceiras, a Gilmara Tomé, em relação ao olhar sistêmico do direito sistêmico, e a Eliana Montanha com relação à reflexão dos grupos com os homens agressores, né? Parcerias sem custo nenhum para o judiciário, e é muito comum você olhar as mulheres vítimas nessas audiências coletivas, elas saem muito emocionadas, agradecidas, elas participam voluntariamente e agradecem muito, porque lá nesse campo morfogenético ela toma consciência do que não está no lugar, de que aquele relacionamento abusivo não vale a pena. Assim, ela ganha força para romper com esse relacionamento doentio, ou reestruturando esse relacionamento, ou rompendo definitivamente com ele, né? Dando um basta àquela convivência marcada pela violência, que isso vai implicar na vida dos seus filhos e na própria sociedade, fomentando e realimentando, retroalimentando esse ciclo da violência. E os homens agressores, quando eles chegam lá, é muito comum, Elga, eles muito revoltados, puxa, doutor, como tive que sair de casa, é injusto, chegam revoltados, às vezes não compreendendo a situação, e quando participam desse círculo de reflexão, dessa compreensão, eles se emocionam muito, é impressionante, e dizem, puxa, se eu tivesse participado antes, isso não teria ocorrido. E quando eles olham aquele exercício do coração, né, em relação aos filhos, eles ficam muito impactados e saem, é nítido, você olha na fisionomia como eles saem com uma fisionomia bem diferente, uma fisionomia mais leve, reflexiva sobre o quão maléfico para ele, para aquela mulher vítima, para os filhos e para a própria sociedade, ou seja, ele está tomando prejuízo da própria atitude. Isso gera uma força do rompimento para ele não reincidir nessa violência, seja contra essa mulher, ou com outras mulheres, ou com crianças. Então isso tem algo de efetividade do que o nosso ordenamento jurídico busca, que é o melhor caminho para essa tão sonhada, né? Não podemos perder a esperança de pacificação social. Então é uma estrutura que o Poder Judiciário tem buscado com muita responsabilidade. O Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso tem encaminhado com uma capacitação muito ampla em todo o estado dos magistrados e servidores para dar vazão a um aspecto de desarranjo social e de ausência de diálogo entre as pessoas, nas relações familiares, diálogo entre pais e filhos, filhos e pais, estudantes, professores e estudantes. E isso eu tenho certeza que vai contribuir muito, né, deixando bons frutos nessa atividade do sistema de justiça para a que espera tanto, que é a nossa sociedade. Eu também, doutor. Eu estou animadíssima, porque eu, na minha visão, pelo meu conhecimento leigo, assim, porque são por notícias, por quem a gente conversa, por que a gente lê, mas assim, eu achava que era isso que faltava, sabe? E buscar esse desenvolvimento humano, né? Mais ou menos por aí, não só da mulher, da família, do homem também, para realmente mudar esses números. Doutor, falando em números, desde quando realmente a visão sistêmica vem bem atuante, está realmente fazendo diferença no judiciário, estão abraçando essa visão sistêmica? Quantos anos o senhor acha, mais ou menos, para a gente tentar mensurar uma evolução? Olha, se eu não me engano, eu estou no judiciário, tomei posse dia 26 de fevereiro de 99, né? Nossa. Tenho 22 anos de magistratura. 22 anos, E doutor. na primeira vara de violência doméstica desde 2012, e se não me engano, o primeiro curso dentre os tribunais brasileiros foi justamente aqui em Mato Grosso, que a desembargadora Clarice Claudino trouxe para a capacitação de servidores e juízes as constelações familiares, né? Inclusive o professor que veio é o juiz Sami Storr da Bahia, que é o precursor do emprego dessas leis das constelações familiares no direito, criando a figura e a nomenclatura do direito sistêmico. Então, esse foi o primeiro tribunal brasileiro que trouxe curso, se não me engano, em 2014. Nós tivemos já eventos na Justiça Federal, no Superior Tribunal de Justiça, várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Elga, tem criado comissões sistêmicas, inclusive aqui em Cuiabá eu participei da criação, né, uma visita institucional à OAB com a Comissão de Advogados,
e onde foi lançada e hoje é muito atuante, né? A doutora Michele Borralho é a nossa presidente, a presidente da Comissão de Direito Criminal, da OAB. Então, as ordens dos advogados do Brasil têm ampliado muito essa visão sistêmica. Isso fortalece o sistema de justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que trouxe resoluções fomentando a instalação e ampliação da justiça restaurativa em todos os tribunais brasileiros. Então, nós estamos em expansão. Nós temos um novo Código Civil que ele trouxe o princípio da eticidade, que é a probidade, o respeito, esse olhar mais humanizado na relação de cooperação entre as pessoas. Nós temos o Código do Processo Civil que traz o princípio da cooperação, né, que traz o fomento à obrigatoriedade da audiência preliminar de conciliação, então os métodos modernos de resolução de conflitos. Nós temos já a Constituição de 88 trazendo o princípio da dignidade da pessoa humana como guarda-chuva maior de acolhimento, inclusive aos tratados internacionais que são direcionados à questão da dignidade da pessoa humana, à prevenção aos crimes. E isso tudo forma um arcabouço que dá todo um terreno fértil para esses métodos mais humanizados, né? Onde observam aquele ser humano que está ali diante do grande hospital, né? O Poder Judiciário, a pessoa se sentindo acolhida. Eu lembro, a primeira audiência que eu participei, como é tenso você estar ali dentro do juiz, do promotor, do defensor, do advogado, né? Dos funcionários. A pessoa às vezes chega ali sem entender. Então, quando ele tem esse olhar por parte do juiz, dos servidores, dos membros do sistema de justiça de maneira mais humanizada, ele se sente acolhido, se sente mais respeitado. Então é como se fosse mais legítima a atuação do Poder Judiciário. E nós existimos em função dessa sociedade, da vida em sociedade, senão a razão da nossa existência. Então, a pergunta só é fundamental, está em bastante expansão, tanto no ordenamento jurídico vigente, como nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, esses métodos de fomento, esses métodos mais humanizados, modernos de resolução de conflitos. A sociedade é como se ela estivesse caminhando por revoluções, e essas revoluções, elas são traumáticas, de rompimentos, de mudança de status social. Então, nós estamos olhando mais em rede. Aqui nós estamos ampliando e fomentando, constituindo uma rede, né, que a nossa desembargadora Maria Letícia fomentou muito isso, de atendimento a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então é como se fosse um olhar mais horizontal de vários atores buscando uma justiça mais humanizada, mais efetiva, que permita o diálogo, que permita a participação para um fim maior, que é justamente devolver o mínimo de diálogo entre as pessoas, dar legitimidade a essa resposta estatal com dignidade, olhando para a sociedade com muita dignidade, porque a sociedade espera que essas pessoas que saiam, que sejam do sistema prisional, saiam mais capacitadas para a não reincidência e para o diálogo, ou seja, a que a lei procura, que é a reinserção social. Doutor, estamos com o tempo estourado, mas eu quero perguntar, o senhor, como juiz que está interferindo diretamente na vida da pessoa, daquela família, decidindo realmente, com o sentimento, tipo, o senhor todos os dias estar na sua casa, dormindo, deitando sua cabeça no travesseiro, se sente mais leve agora, nesse formato? Elga, eu agradeço a Deus todos os dias de me permitir exercer essa função e de poder buscar cada vez mais qualificação, de olhar com dignidade para aquelas pessoas que se apresentam diante de mim, porque elas percebem que eu estou buscando o maior aprimoramento, o juiz olhando com responsabilidade para essas pessoas, se colocando no lugar delas como os nossos semelhantes, desejando para os nossos filhos que não vivenciam o que essas pessoas estão vivenciando. Então, me parece que quando eu consigo olhar como juiz, como representante do Estado, com humanidade para aquelas pessoas e pensando, não quero que os meus filhos e que os nossos filhos da sociedade vivenciem isso, significa que é um olhar mais preventivo, mais humanizado de acolhimento e de compreensão para essa desestrutura. Então, eu deito com a minha cabeça tranquila
de estar fazendo o que está ao meu alcance, né? Porque eu faço além do processo, né? Isso. Por vezes, de sábado, eu estou dando palestra, participando de projetos à noite, né? Tenho proferido palestras em várias comissões, tribunais, inclusive eu participei sexta-feira passada no Tribunal de Justiça do Piauí, falando sobre justiça restaurativa, e participo do Fórum Nacional da AMB, buscando métodos mais eficientes para que a sociedade possa ter uma vida mais harmoniosa, né? O diálogo, a fala, são fundamentais para a convivência. Então, toda vez que você oportuniza que a mulher dê vazão à sua dor e o homem explique o que o levou, então você trabalha o emocional dessa mulher para não entrar em depressão crônica, para que ela coloque para fora aquele ódio, toda aquela dor, e isso não vai reverberar, ou vai reverberar muito menos nos filhos e na relação profissional dela, e no fortalecimento de uma nova construção, de uma nova relação, por exemplo, ou de força para o trabalho, de força para a vida. E o homem, quando é nessa situação de agressão, como agressor, que ele não repita isso com essa mesma mulher, com outra mulher, para que ele não traga um custo para o sistema penitenciário, que é um custo para nós, né, para a sociedade, que vai arcar e não vai ter uma pessoa devolvida ressocializada. Então, são vários fatores que justificam, legitimam e dão força e respaldo social para esses caminhos mais modernos de resolução de conflitos. Então, eu agradeço todos os dias da oportunidade que conferida por Deus, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de estar aqui, poder nos fazer de modo mais qualificado, com uma visão mais ampliada, através desses métodos modernos e humanizados, para poder dar essa prestação judicional de forma mais humanizada. Doutor, quem agradece somos nós, porque pessoas como o senhor que estão aí à frente e trabalhando diariamente para propagar essas revoluções, essa nova visão que traz assim realmente mudanças para o bem, né? E para construir uma sociedade melhor. Se não existisse pessoas como o senhor com essa vontade realmente de mudar e não se olhando fora da situação, mas se incluindo, a gente não teria essas mudanças, essa humanização que está acontecendo. A gente agradece muito o senhor e que Deus continue te dando saúde, doutor, para o senhor continuar esse trabalho maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço, e todo o bem que fazemos fica para a eternidade. Olha, que maravilha. Doutor, olha, eu gostaria muito de ter a honra de receber o senhor mais uma vez, ou duas, três, sempre que o senhor quiser bater esse papo aí, trazendo essas informações, assim, que eu tenho certeza que as pessoas se sentem mais esperançosas, mais confiantes no nosso judiciário e, como um todo, né, na nossa sociedade, as portas do nosso programa estão sempre abertas. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Aponte a câmera do seu celular agora aos QR Codes que estão aí na sua tela e entre em contato com a gente pela nossa rede social ou pelo nosso canal no YouTube, e essa entrevista já está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.